21/3, só para ver o negócio. 21/3. Então aqui é 24. 6,55. 2, 21. Tem que colocar a box aqui. É só ver o que no meio, só para ver o fechamento e confirmação, só para ver se está diferente do meu. Vou ter que colocar a box. Depois eu tiro. Tá, 21/3, qual hora? 6,55. 6,55, essa venda aqui. Faz um fechamento. Ou 846541. Ah, não, tá igual. Close 84676. Fechou ali, né? Só para. Beleza. Sim. Desfechou. Tá. Não, só para confirmar se estava igual. Às vezes estava sem desfechamento no teu, né? Às vezes dá uma diferença. Tá. E o outro é. Então, vou colocar aqui. O outro é 18/9 do mesmo dia. Aqui a gente tem bastante garantia aqui para fazer essa venda. Uhum. Mesmo que não esteja dentro do que você quer fazer, né? Que tu quer mais fechamento e confirmação, mas aqui a gente tem todas as. Faz aqui um semi-short, essas expansões. Tá, qual é o próximo? 18/9, no mesmo dia, né? Do mesmo Nossa dia, compra. 18, 9, 14, 18. Cara, a liquidação aqui coloquei por conta dessa expansão aqui, né? Uhum. Então, a primeira coisa aqui era sair desse trade, né? Sim. Então, aqui uma quinta do dia, do intraday, localização e tudo também. Uhum. Então, aqui 5 ondas. Dou oportunidade para o preço transformar isso como resistência, né? Mas ele não transforma nem a mínima da hora anterior. E aí coloco uma liquidação aqui após esses pavios. Uhum. Então, a liquidação. Aí tento aqui procurar uma compra de desenho. Fecha 1, fecha 2, mas tem aqui essas resistências. Aqui tinha um suporte do dia anterior, que virou resistência e voltou a virar suporte. Então aqui essa compra de desenho, ela é suporte, em cima do suportezinho, né? Além disso, só pegar aqui, aqui é o dia 21/3. 21/3, né? 21/3 é aqui. Além disso, nós vamos ter mínima close semanal, então a linhazinha aqui e a linhazinha aqui. Se aqui era um ponto de compra, aqui também é interessante. Vamos ter essa linha de tendência aqui passando aqui, que foi ajustada posteriormente, correto? Sim. Aqui é 21, lembrando 21/3 aqui. Vamos ter essa retração aqui, ó, da semana aqui, né? Uhum. Também localização boa ali nessa retração. Vamos descer o tempo gráfico. Aí dia 21/3 é aqui. Mínima close aqui do dia está aqui. 21/3 é essa região aqui, né? Aí vamos ter aqui na data, né? Essa expansão. Uhum. Número de ondas. Fecha abaixo do 62, volta para cima, compra bem aqui. Então, essa localização de compra do desenho é bem ali. Então, nós temos uma localização de desenho. Tem pips ali, né? 420 mil pontos ali de movimentação. E aí, M15, dia 21/3. A compra bem aqui também está fazendo um pivô aqui de M15 também, com a LT que está rasgando aqui. Essa LT aqui, ela atrapalha um pouco lá o desenho. Aí voltamos aqui para o desenho, né? Aí o desenho é esse. Nós estamos nessa janela aqui de baixo, estamos usando os suportes. Ele faz um desenho aqui de compra. Uhum. E aí tem essa LT, né? A falha estava contra a falha, né? Então é um pivô ousado. É também um conge, né? Sai do conge e volta para o conge. Então tem zona, tem padrão 2, 3 e tudo. Mas a compra poderia ter sido feita logo aqui. Coloquei por segurança, esperar aqui esse pivô 3, a falha ficaria bem longe. Ou esperar ver o que aconteceria se tentasse aqui cair com a minha falha
curta, né? Mas mais por conta dessa LT aqui. Ele sobe, aí nesse momento, né? Nesse momento aqui no ao vivo, né? Eu não tenho todas essas garantias que eu tenho aqui. Ele sobe, faz esse pivô 3, aí 1, 2, 3, 4, 5, me dá essa expansãozinha ali concluída, faz um novo cônjuge, um novo suporte, tem essa retração, usa lá a mínima do dia anterior como suporte também, e aí faz uma MEB de compra. Então ele entra numa MEB de compra, e aí eu entro direto no fechamento aqui mesmo, porque é sinal após sinal, já estou pedindo garantias desde aqui, né? Não entrei aqui, podia ter entrado, ter caído, e aí botei uma entrada direto no fechamento mesmo. Para 18,8, 18,9. Ficaria 18, Fechamento. 18,9. E aí a confirmação daria 18,11. Então, botei direto no fechamento. Entendi. Sinal após sinal. Fechou. E aí... Aí ele volta e eu coloco esse pivô aqui após nesse outro aqui, lembrando que é esse maior, né? Aqui forma um pivô falcãozinho, né? Pivô falcãozinho na zona de compra, dentro de um cônjuge. Muito parecido ali com o que eu pedi para vocês mapearem dentro de cônjuge, né? Aumenta cônjuge, então aqui está dentro do cônjuge, perímetro, zona de compra, só que eu tenho uma falha, né? Eu tenho uma falha Michu aqui só, né? Esse pivô de falha Michu. Então, e um pivô falcãozinho. Fractal ali daquelas características. Aquelas lá seriam as características mais importantes. E aí dentro daquilo lá a gente podia... Aí tu pode começar a ver. O próximo passo seria, agora vamos ver características mais brandas, né? Que tal então se não for um pivô falcão, for um falcãozinho? Que tal então se não for uma falha Michu pelo menos? Ou então em uma zona de resistência e suporte, era o prosseguimento do estudo. Aqui também coloquei esse outra compra aqui nessa evolução desse mesmo pivô, né? Mais compra de risco, porque está no mesmo preço aqui que essa aqui. E, enfim, foi. Isso aí. Volta daí para... Isso era sexta-feira, né? Sexta-feira. A falha, deixa eu pegar a falha lá. Ó. Vamos caminhando a falha. Então a falha, ela estaria aqui, ó. Correto? Ela caminhou ali. Isso, ela estaria aqui, aí caminhou para cá. Esse ponto aqui era um ponto bom de venda também, onde a gente colocou ali, né, a falha. Vendeu. Aí entra no cônjuge, faz aqui a falha. Estou usando aqui o ponto de sustentação da falha também, que é a mínima do dia anterior. Os preços evoluem. Aí eles evoluem e não faz fundo, né? Faz só pavio. Pavilou. Isso. Faz esse pivô complexo, com esse pivô LT complexo a favor da falha. Aí eu faço aqui umas expansões, ou faço essa aqui também, ou essas quintas de quintas. Eu confiro lá em alguma outra corretora para ver os boxes, porque a partir daqui os boxes ficam descompassados. Aqui é uma figura de desenho mesmo. Coloco essa venda aí, 13,8, essa figura de desenho. Os preços caem nessa primeira, nesse primeiro ABC, retomam. Aqui faz um topozinho fractal dessa onda, sobem, não faz fundo fractal também, faz uma nova figura de desenho aqui, né? Faço ajustes, nova venda, e aí os preços caem, né? Eu fiz essa venda aqui, dessa segunda onda aqui, os preços caíram, eu fiz lá da praia, inclusive. E aí os preços caíram, chegaram aqui a 48 mil pontos, aqui a 70, no dia de sábado. Sábado oscila um pouco, né, como a gente já conversou. Se a gente olha ali, dentro do que a gente tinha, que eu já atualizei, né, mas dentro do que a gente tinha de suportes e resistências, a gente tinha isso aqui, então era a formação desse pivô, correto? Estou vendendo bem aqui, na verdade.
antes da compra, né? Então a venda LT de aqui, alta também ali, né? isso. Daí o preço chega aqui nessa LT, nessa LT, aí vou ter essa outra LT de alta aqui, exato. Aqui, ó, vai estar aqui Ajuste também. mínimo ali para você fazer depois. Isso. Bate lá, ó, tá vendo? Uhum. Bate lá. Aí, nesse ponto, eu vou ter essa retração também. Deixa eu tirar aqui. Sim, 62. Essa retração aqui de 62. Então, aqui é um ponto de liquidação. O que eu fiz? Eu mosquei na liquidação. Eu deixei o break-even e fui gestão passiva, né? Fiz a venda bem aqui. Mas deveria ter colocado aqui pego 50 mil, achei pouco. Viajei. Me desconectei do gráfico ali. Deixei, paguei para ver, deixei break-even, paguei para ver, e aí ele retomou aqui para cima, me tirou desse trade aqui, né? Mas estava bem fácil ali para pegar essa oportunidade de curto prazo. Não deu muitos pontos, né? Deu 50 mil, 50 pips ali, se você colocar uma gestão ali de Sábado também oscilou quanto ali, se for ver? em uma gestão de G1000 é 5% do capital, né? Então também não é pouco. Não, tá bom. Aí, para um risco assim, Oscilou 70 mil só não. isso, aí eu teria aqui também essa expansão aqui, ó. É o sábado, né? Por ser sábado, então esse erro aí eu cometi, não embolsei esses 50. Ó, aqui já tinha alcançado, né? Essa expansão, e aí vai ter esse fractal, aqui já com um conge também. Então estava bem tranquilo na minha análise ali de pegar tanto a venda quanto uma possível compra. O que acontece depois, né? Eu estou dentro ainda desse conge, o conge só avança, né? E aí poderia ter comprado aqui nessa conclusão aqui desses pivôs, ó. Vou colocar essa expansão original aqui, ó, né? Aqui, correto? Que é o pivô original. Chega lá. Chega lá, né? Na expansão. Então, e aí aqui seria uma quinta de quinta dessa retração. Essa onda aqui, lá do H1 retrai em 5 ondas, e aqui seria a quinta de quinta da expansão. O correto deveria ter colocado um alvo por aqui. Poderia ter expandido isso aqui, poderia ter expandido aqui, ó. Essa expansão aqui estava fácil de fazer, ó. Mesmo se fizesse aqui uma expansão assim, com 38, ou assim por aqui já, ficava, né? Aí o que acontece? Ele vem, toca lá na expansão, volta com o pivô, poderia ter liquidado aqui nesse pivô com B de 2 candles. A gente teria aqui uma resistência aqui acima, o cara para falar, pô, vou pagar para ver nessa resistência, volta, faz um desenho aqui, 3 candles. Então coloquei a liquidação aqui na média móvel mesmo, caso fosse uma gestão ativa, né? Sim. E poderia ter liquidado por aqui também, 43, pela localização. Compra aqui não coloquei, porque na minha análise, né, ao vivo ali eu dificilmente faria, porque eu evito fazer essas compras aqui, ó. 2, 3, 4, já uma quinta onda, entendeu? Eu espero uma retração, talvez se voltasse, mantivesse ali o mesmo contexto, mas ele não voltou. Ele sobe, aí evolui nesse pivô aqui, faz essas falhas micro, né, Michus, evolui nesse pivô. Eu conto isso aqui como um A, esse ciclo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, rompimento dessa LT, chamo isso de B, e aí aqui eu coloco uma nova compra, aqui nesse dia. Fechou fundo, congestionou. Isso, fecha fundo, aí após o fundo, contra-ataque dos vendidos, correto? Aí esse contra-ataque dos vendidos, ele acontece, fecha esse fundo bem característico, né? Fundo em final de ciclo, né? Com 5 ondas em 38, daí espera o contra-ataque dos vendidos, espera, inclusive, teve recém o rompimento, aí espera o quê? A retração. Aí entra na continuidade aqui, coloca essa compra, mas essa compra eu já não estava mais acompanhando, então eu tomei aqui um break-even, e aí essa compra não peguei. Sobe, 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 no outro dia eu acordo, vejo, que é 18, 19, aqui abriu às 18 ou às 19, no sábado? 19, 19,
20, 21, 22, 23, 01. É por volta de 01 da manhã, não sei se está abrindo 18 ou 19. Diz o Gusto que estava abrindo 18 de novo, tem que ver. Bom, aí sobe, aí eu já fico, faz a falha, né? Faz a falha de alta. Acho que se equivocou, mas enfim. Agora é 15 horas ali no ao Ele, vivo, né? Se equivocou? né? Tá. Então aqui sobe, faz a falha, correto? Uhum. No que está subindo, fazendo a falha, está com 90 mil pontos. Aí não há motivo para liquidar nessa expansão, a expansão fractal, por quê? Acabou de fazer a falha, faz essa estruturazinha aqui, tu faz essa expansão dessa estruturazinha, e é apenas estabelecimento de novos NRs. Não estabeleceu NR superior, NR inferior, faz um novo pivô, e aí o que eu faço? Aqui, poderia até ter colocado uma compra. Para essa, aí a gente começa a ir lá no H1, né? Lá no H1 nós estamos por aqui. Aí dentro do diário, vamos lá no diário primeiro, estou dentro do diário, tá? Uhum. Dentro do diário, desculpa, o semanal, tá? Mas aqui a gente vê o... Sim. Dentro do semanal nós temos 2 candles só, com mais um a gente tem um swing clássico. Uhum. Então dentro do semanal um swing clássico, dentro dessa LT aqui, para procurar vendas por agora. Mas já com essa completude, né? Uhum. Semanal. Se ele começa a cair essa semana, segunda, terça, quarta e quinta, ele engolfa esse swing, né? Uhum. Então, talvez se sustentar um pouquinho mais por aqui, talvez subir um pouquinho mais aqui, né? E aí começar a cair lá no meio da semana, aí depois voltar, enfim, coisa ali, a gente está no gráfico semanal, né? Mas antes de fazer esse 1-2, nós estávamos aqui, dentro daquela zona de compra, já com essa leitura macro, né? Leitura de alta. Era por aqui, rompe essa LT e vem subindo. Vamos lá para o H1. Então, nós estávamos aqui, ele rompe essa LT aqui, ó, tá vendo? Uhum. Aqui faz a falha do H1, do M1, vem, rompe essa LT, faz essa cabeça de pivô como sustentação, rompe aqui, e aí tu começa a pensar assim, poxa, tem margem para os preços chegarem até aqui, ó. Uhum. Né? Os preços chegarem até aqui. Então, eu vou dar prioridades para compras, ser mais conservador nas vendas até essa movimentação. Peguei a movimentação do mercado, vou no contexto. O M15 também, mesma linha. Aí lá no M1, estou dentro daquele trade em gabarito, né, mapeado, é um Uhum. norteador de compra que aqui poderia ter comprado. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da manhã. Aí no domingo nem abri, só vi que tomei meu break-even e fui ficar. Na real, acordei 10 e pouquinho, fui ficar com a família, fomos para a piscina. Aqui eu posso colocar então uma. Tá? Principal norteador, toda essa leitura macro que a gente tinha, um pivô riquinho a favor do NR. Importante, stop poderia ficar bem curtinho aqui, né? Porque tudo isso poderia virar uma onda de expansão. E aí só procurar novas compras, porque daqui para cá tudo tem um monte de suporte, né? Então, Uhum. e aqui a expansão desse pivô riquinho também é importante, jogando para fora da falha. Uhum. Mas o principal norteador aqui é a falha, né? Estabelecimento de nova referência. Sim. Sobe, faz a nova referência, fecha acima, ou seja, está se comportando aqui como tendência intra-hora de alta, com fechamento acima. Uhum. Né? E aí eu vou caminhar essa falha. Isso se o cara está trabalhando no domingo, né? Eu já estava modo mais gestão passiva ali, tanto para trade ou acompanhamento de trade. Lógico, tivesse alguma oportunidade dando soco, na hora que eu fosse ver o mercado, vou atualizar o gráfico no domingo, deu uma oportunidade, eu entro. Uhum. Não deu, não entro. E aí, basicamente o que aconteceu na quinta, eu acho que eu estava atualizando com os meninos, deu uma oportunidade de venda na Libra, que foi essa oportunidade aqui, ó. Essa aqui. Estava bem dada essa venda. Atualizei, pá, fui e vendi com os meninos ali. Caiu bastante.
Então, deu oportunidade, eu entro. Não deu, não entro. Subiu. Aí ele sobe, vai ter a CLT, aqui não tem nada acontecendo, né? Volta. Aí eu estou esperando ele caminhar a falha para cá. Todo esse norteador autista, né? Caminha a falha para cá. Aí não caminha mais a falha. E não caminha mais a falha. Mas vai no H1 lá, Pronto. não Me dá achei. para vender, tem maletê ali de Isso, me suporte. achei. É que eu estava me procurando onde é que eu fiz a É. compra. Eu fiz uma compra ali. Eu queria me encontrar onde é que eu comprei. Eu estou no H1 e vai ter essa outra LT também. Tem LTT, tem LT, tem essa linha de tendência tosca. Então, tem a Monkey Line, né? Tem essa LT de baixo aí que não dá para vender ali, né? Aqui, ó. Isso, estamos aqui. É. Tá, me encontrei. Estamos aqui, ó. A gente está aqui, ó, né? Isso. Ele vem aqui, aí aqui. Isso, perfeito, perfeito. Pivogênito ali, né? Uhum. Isso, baita localizador aí de impedimento, né? Então, a gente tem aqui topo, tem pivogênito, e tu não vai vender aqui, né? Nesse ponto aqui, os preços estão baratos, eles vão subir. Então, a gente quer comprar barato e vender caro. Não posso vender aqui porque os preços estão baratos. Então, Sim, barato a isso aí. gente não vende. O Uhum. preço sobe. Aí eu não peguei nada aqui também nessa retomada aqui, mas a gente pode manter o trade. Eu acho arriscado comprar aqui com esse pivogênito possível aqui, mas também não tem venda. O preço sobe, retorna a falha. Aí aqui eu não fiz nada também, não comprei nada aqui, só faço um ajuste dessa expansão, né? Chamo isso aqui de um 5, 1. Chega aqui nessa região, volta. Aí eu vou botar essa expansão toda aqui como pivôzão do dia, correto? Uhum. Pivôzão do dia, as monkey lines estão sendo formadas, aqui coloco essa expansão aqui contrária. Essa região aqui já está se comportando como suporte e eu fiz uma compra bem aqui. Isso quando eu cheguei ontem à noite. Então, 19, 20, 21, 22, 23 e pouquinho. Eu saí de casa, já tinha atualizado tudo. E cheguei aqui, deu tempo, acabei comprando. Foi uma compra de oportunidade. Legal. E foi 23, foi bem em cima do laço. Comprei aqui. E aí, no que subiu, eu meti um break-even. Só que antes de comprar aqui ainda, o que eu fiz? Ouro. Antes de comprar aqui, eu fiz uma venda aqui ó, no ouro. O ouro estava já tudo atualizado também, porque ele fecha na sexta-feira, né? Sim. Então ele abriu, eu precisei atualizar somente esses boxes aqui. Essa venda eu vi lá na praia e não entrei, porque estava na correria de arrumar as coisas e jantar e arrumar tudo e tal. Aí não entrei, dei essa moscada, o preço caiu lá na praia menos 73 pips e voltou. No que ele voltou, eu vim para casa 19, 20, 21, 22, 23, é isso aí. No que ele voltou, eu entrei bem aqui. Entrei bem aqui e fiz assim, ó. Isso estava numa correria, né? Entrei aqui, fiz essas expansões e ele caiu. No que ele caiu, começou a cair. No que ele fez essa expansão aqui, ó. 23 e 4,39. Deixa eu ver lá o Bitcoin. 4,32. Aqui, ó, 4,39 aqui, tá vendo? Uhum. No que ele fez essa realidade de pivô, que são 24 pips. Meti um break-even aqui, tá bom? Uhum. Botei um break-even, fui lá no Bitcoin e fiz o quê? Meti uma compra. Por aqui. O sinal estava dado, não tinha entrado ainda. Sim. E aí meti uma compra, que eu estava dando prioridade para o ouro ali. Achava que o ouro daria mais dinheiro e não deu. Uhum. E aí me vi nos dois ativos, subiu lá, o ouro já estava no break-even, fiquei acompanhando aqui, quando subiu até
Cara, mas aproximadamente aqui, ó, quando rompeu aqui esse fundo, Uhum. e fechou e confirmou acima desse fundo, fez esse pivôzinho aqui. Quando rompeu o fundo, fez o pivôzinho, aí eu coloquei em algum momento aqui uns 40 mil pontos ali, eu coloquei como break-even também. Uhum. Aí deixei os dois no break-even, fui arrumar as coisas, terminar de arrumar as coisas. Aí o preço andou, deixei no break-even e fui dormir com os dois no break-even. O ouro, o preço caiu, acompanhei até mais ou menos aqui, aí dei esse mole de não liquidar nessa porcaria aqui, dessa retração total, sacou? Ó, Uhum. esse mole, para eu liquidar lá, e, porra, antigamente era uma saída de oh my god, né, praticamente, 86 pips. Agora tá bravo. E aí o que que acontece? Ele forma esse pivô, já estou deitado no sofá, acompanhando remotamente ali pelo Google Remote Desktop, mas bem remotamente mesmo, porque eu estava com o break-even, então nem queria analisar, só queria saber se estava dentro mesmo. Sim. Dentro do filme, estou assistindo Resident Alien, bem interessante, bem legal. Aí ele fecha aqui um desenho, peça um ajuste da média, faz um conge box, aqui nesse ajuste podia ter liquidado pelo menos, ou ter comprado até, e depois ter comprado aqui. Aí eu já estava dormindo, não vi. Ele volta aqui no 0 a 0, nessa pernada aqui me tira. Então eu saio no ouro no 0 a 0. Esse trade de proteção de break-even, ele se mostrou interessante eu ter colocado por ser gestão passiva, né? Sim. Eu analisei que os preços poderiam chegar até aqui, mas eles vieram nessa terceira onda, né? Que era o mais Uhum. correto. E o break-even, então, serviu para o que é para ele servir. Me protegeu de uma desconexão gráfica. Sim. Chegou a 80, 90 pips de lucro. Eu não peguei exatamente ali, eu peguei um pouquinho atrasado, tá? Uhum. E aí chegou a 80 e poucos pips de lucro. E aí me tirou do break e me protegeu, né? Minha entrada, se eu tivesse posicionado até agora, estaria no 0 a 0 praticamente, mas teria tomado horas e horas de calor e o emocional teria já dado uma minada. E pelo contrário, o break-even, dessa forma que eu estou desenvolvendo, que a gente conversou na última aula, né, Uhum. novas táticas de operacionais para eu poder deixar mais gestão passiva, né? Então, quem Uhum. estiver escutando tem que entender que é uma tática para gestão passiva. Então, exatamente isso que aconteceu vai acontecer várias vezes. E eu tenho que ter paz nessa decisão. Não adianta acontecer o meu break-even eu ficar me martirizando de não ter liquidado aqui. Meu professor, ele falava o seguinte, se toda vez você liquidar aqui nessas expansões, nunca tu vai pegar um movimento maior, né? Então, o Uhum. break-even é na tentativa ali de pegar um movimento maior de uma muleta emocional, comportamental, financeira, que está me servindo, está sendo bem legal Uhum. para essa nova tática. Eu não preciso abandonar as táticas antigas, né? Nós fizemos uma aula bem legal, só que não gravou, né, Rafa? Sim. Sobre as táticas e a técnica. Não Isso. preciso abandonar a forma antiga do day trade ativo, né? De gestão ativa. Não preciso abandonar a gestão de cuidar do meu eu futuro, aquela conta do meu eu bilionário, né? Não preciso abandonar nenhuma forma, pelo contrário, à medida que a carreira vai se desenvolvendo, eu percebo que ramificações de possibilidade de opções de atuação no mercado para rendas, novos fluxos de renda, novas formas de lidar com a rotina do mercado vão sendo criadas. E uma delas é essa estratégia do break-even. É lógico que se voltarmos no tempo, lá no meu começo e colocar esses break-evens, bem no começo eu não ia ter emocional para ficar tomando break-even e pensar em longo prazo, né? Eu ia querer Uhum. mudar, assim como qualquer pessoa toma uma porrada, quer mudar a estratégia, toma uma porrada, quer mudar a estratégia. Sim. Então, iria ficar frustrado de ter deixado esse dinheiro na mesa lá atrás. E também, na época que o teu PIB ainda é muito pouco, tu começa a ficar também meio frustrado de deixar, às vezes é melhor tu ficar pegando esses três, até porque se teu PIB é pouco, tu, no tempo livre tu não tem muita possibilidade de fazer. Uhum. Às vezes tá em casa, não tem para onde ir, pô, o cara tá solteiro, não tem para onde ir, pô, vai trabalhando ativamente.
Quando a carreira vai desenvolvendo, tu vai ganhando mais, tu tem mais possibilidades para gastar esse dinheiro, né? Aí tu não vai estar no cinema e acompanhando o mercado, tu não vai estar dirigindo, viajando e acompanhando o mercado. Então começa a limitar a tua gestão ativa, é isso que eu quero falar. Então, cabe ali desenvolver outras estratégias de gestão passiva para aproveitar o máximo que você conseguir sem atrapalhar a tua vida. Lógico, mantendo também a rotina de gestão ativa. E aí, qual vai ser melhor, eu não sei, porque eu peguei essa oportunidade ontem, fui com as duas oportunidades, fui dormir em dois ativos, totalmente protegido, entendo, não entrei nos dois ao mesmo tempo, é bem importante salientar isso, né, Rafa? Porque senão o cara entra dois ao mesmo tempo. Tenho até questionado isso, assim, vamos supor que tu tem ali um gerenciamento G2000, se tu entrar em dois ao mesmo tempo, o teu gerenciamento cai para G1000, beleza. Agora fica complicado se você tem um gerenciamento G300 e entra três ao mesmo tempo, daí você vai ficar em G100, né? Para movimentação daquele momento. E quando vem uma notícia, alguma coisa, o mercado em si, como um todo, ele movimenta, né? E aí pode ser que te estoure ali. E também a questão do dinheiro. Se tu tem uma conta só, uma conta pequena, e tu perder aquela conta num erro, como é que fica a tua carreira? Tu vai conseguir dinheiro como? Tu vai ter que fazer um Uber, vai pegar empréstimo? Como é que vai fazer para você amanhã poder operar? Quando tu tem mais dinheiro, se você, por acaso, tomar uma ré do mercado porque tu entrou em mais de uma conta ao mesmo tempo, tu ainda tem dinheiro amanhã para tu retomar. Mas aí também precisa de psicológico, precisa de emocional, precisa de aguentar. Eu acho que essa capacidade de aguentar, né, encontrar conforto no desconforto também vem com a experiência, né? Sim. E vai depender também dos recursos que a gente tem. Então, aqui se deu interessante, o BE foi interessante para análise, o meu emocional, nota 10, ficou tranquilo, acordei de boa e acordei com o Bitcoin subindo aí bastante, né? Eu já liquidei o meu trade do Bitcoin, chegou a 211, e aí liquidei ali por volta disso aí. E já foi um baita trade já, porque no G1000 já são quase 20%. Então, cara, o dia já ganho, porque esse trade eu já conto como hoje, por mais que eu tenha pego ontem, foi um trade de oportunidade, esses dois trades. Hoje de manhã acordei bem cedo, vi alguns outros compromissos de outras fontes de renda, resolvi, mas era uma horinha só. Fui lá, resolvi e voltei para casa e aí fui trabalhar em tentar liberar as aulas para vocês aqui no Discord. O meu YouTube estava com problema, o YouTube privado, não tá dando para cadastrar nada. E a informática, ela me estressa um pouquinho, sabe, Rafa? Eu não tenho muita paciência para informática, eu não tenho muito, assim, teria que me reinventar para eu ser suporte técnico de informática. É a pior parte da escola que eu acho é esse suporte técnico, mas fora isso, eu acho bem legal estar com vocês aqui. E aí, como ele mina um pouco o meu comportamento, meu emocional, é importante eu saber, poxa, vou ter que fazer um suporte técnico, não tem como, vendi um acesso de mentoria ali, né, pro Arthur, que chegou agora e tal, tem que liberar, ele tá pedindo acesso desde sexta-feira, eu tava na praia, cara, tem que liberar para ele. Fui liberar para ele ali, no YouTube eu não consegui lá pela praia, fui me estressando, né, deixava para baixar do Drive, para fazer o upload no YouTube, voltava, o computador ou caía a internet, ou caía, entrava em modo de repouso, parava o download, meu Deus, aí para não me estressar com essas coisas, que eu me estresso fácil com esse suporte de informática, sabe? Daí eu fui deixando e tem que resolver hoje. Como eu já estava com esse lucro, falei, vou fazer isso assim que eu terminar meu compromisso, tomar um café, fazer isso com calma, vou pensar. Aí fiz, tentei, novamente me frustrei, aí arrumei outra solução e está resolvido ali. Mas uma solução até melhor. Mas o que eu quero enfatizar é que eu sei que isso me estressa. Então, como eu sei que isso me estressa, o que eu fiz? Não fiz gabarito, não fiz nada. Pô, o lucro do dia tá bom, né? Não, da semana dá para fazer mais, mas se fizer 200 mil pontos por dia, penso assim, cara, é absurdo assim, ó. É um absurdo, né? Para minha gestão, mesmo numa gestão maior, mesmo que fosse uma gestão de 2000, G2000, né? Pô,
já é um absurdo. Então, É. tá bem tranquilo, vamos proteger o meu emocional, né? Dentro daquele make PIP, keep PIP, repeat, dentro desse sistema eu tenho que proteger meu emocional, porque é pelo meu emocional que o comportamento errado vem. Sim. É isso que eu mapeio já nesses 20 anos já de carreira. Uhum. Então, se eu conseguir proteger o meu emocional antes de vir o comportamento, aí eu consigo proteger meus pips. Eu falo se, mas é exatamente isso. Eu estou compartilhando com você aqui exatamente o que eu faço. Sim. Para você tentar, você, quem estiver assistindo ali, você, cara, tentar entender como eu penso e se conseguir mapear como eu penso, fazendo Modelar, né? Uhum. as adaptações necessárias para a tua vida, você consegue modelar e começa a ter resultados parecidos ou melhores que o meu. Então, vou ter suporte de informática. Ah, mas Diego, então você poderia então viver só do mercado e não ter mais escola? Poderia, mas não estaria aqui, estaria tendo que fazer outra coisa, ganharia menos dinheiro, né? Eu acho que, com a questão de dinheiro, eu acho que a escola não me dá tanto dinheiro ainda como ela pode dar, mas não quer dizer que ela não vá me dar no futuro, né? Eu tenho esse lance da preferência temporal bem tranquilo, eu espero acontecer, não tem problema. Daqui a pouco, os meninos estão com bons resultados, daqui a 1, 2 anos, esses resultados vão se refletir em ganhos financeiros. A gente teve o André que sacou semana passada e depois sacou de novo já 4, 5 mil reais, né? Há pouco tempo atrás o André, ele operava $30 e a gente vê ele crescendo, a conta dele aos poucos e compartilhando lá o crescimento dele. Então, ele não viveu ainda esse lance de agora que o resultado dele, pegando ele como exemplo, agora que o resultado dele vai começar a mudar a vida dele, né? Sim. Porque 4 mil não é nada, 4 mil, beleza. Mas agora, se ele mantém isso, se ele começa a fazer 4, 5 mil por mês, ele já tem, ele dobra o salário dele, a produção de renda dele, porque ele ganha, ele é professor de educação física, ganha uns 4, 5 mil ali líquido. Então, já muda drasticamente a rotina dele, a vida dele, né? E uma das coisas que... Bom, enfim, aí essa paciência ali, né, não só o André, mas outras pessoas, o Lucas Dias também. O Lucas Dias ainda tem a conta um pouco pequena, mas já multiplicou bastante, né, o capital. Quase dobrou a conta já. Exato, já está indo bem. Então, e assim, interessante ressaltar do Lucas, ele ficou 3, 4 meses numa conta de simulação, então os resultados não são aleatórios em uma conta que quase dobrou, ele já vem com resultados consistentes, o rapport emocional dele veio já construindo todo esse sistema, né? Então, dentre inúmeras outras pessoas que podem trazer mais pessoas, né? O sucesso de vocês é o sucesso da escola, então pode ser que a escola daqui a 2 anos ela dê um boom, a galera, né, consiga, porque o método ele é bom, aí só precisa de arrumar um pouquinho a casa e divulgar. Então não quer dizer que não está dando hoje, que não vai dar amanhã. Então é uma renda legal, trabalhei, dei esse suporte, ponto, tá feito, tá massa, acesso a videoaula, então o meu emocional tá garantido e agora me senti bem também que resolvi isso, sabe? Então o meu emocional bem, e conversando contigo sobre isso tudo, me desabafa. Eu, como sou um tipo 7, eu sou muito oral, né? Tenho feito uns exercícios de eu ficar mais calado, e é interessante a percepção, como você começa a aguçar a tua percepção, né? Dos meios que você tem. Fui lá no Albertos, lá em Itapema, gostoso, rodízio de pizza, tudo. Não fui para rodízio, eu não vou mais rodízio, né? Eu como la carte, porque senão como muito me sabota. É exagero, eu também parei. Eu não tenho emocional, capacidade, maturidade, né, comportamental para ir para rodízio. Eu ainda penso como pobre, penso, tá incluso, tem que comer até como se Tem que não houvesse aproveitar. amanhã. Então prefiro ir lá e no à la carte, mesmo que vai pagar um pouquinho, né, às vezes até mais. Bom, enfim, aí tu come só o que é. Fazer E uma aquele propaganda que barulho de vai uma hora na rodízio. 288, na Gustari, é da Vou lá. prima da minha esposa também. Não, vou lá, pego, Top. aceito indicações. Aí o que eu tava aquele ambiente, eu já fazendo um exercício de mais, segurar um pouco mais a fala, né? Tô sempre falando. Aqui eu tô falando, tô dando aula, não tem como eu ficar calado, né? Sim. E aí é interessante, né? Como a gente vê, eu fiquei com vontade, na real, de ir para um restaurante bem calmo, assim, ó, bem... Sabe, eu lembrei até daquela frase que o dinheiro, ele gosta de silêncio, né? Aí eu, cara, olhando assim, meu, que bagunça isso aqui, velho. Porque quando tu tá falando, né? Tu tá falando, tu vai
ajudando a criar um ambiente. Agora tu tá calado, ouvindo tudo lá, vai saturando os receptores. E você, como tipo 5, deve se sentir bem saturado nesses ambientes assim que tem muita falação. Eu não aguento muito tempo, não, tem que sair. Isso. E É, aí eu consegui, eu queria te compartilhar isso, que eu consegui ter essa sensação que você teve, de querer sair de lá, entendeu? sim. Cara, e geralmente como eu sou o cara que faz o barulho, aí eu não tinha essa sensação. Então, cara, isso é interessante, Aham. né? Moldar isso, então, tô me desenvolvendo ainda como operador, é lógico, cara, eu sei que eu sou um baita operador, eu sei disso, não é? Mas imagina, temos muito ainda É. a desenvolver como operador. A carreira está só começando, né? Por mais que eu já tenha 20 anos de carreira, está só começando, isso aqui é infinito. Até a gente morrer, a gente vai se desenvolver com isso aqui. Uhum. Então, proteger o meu emocional, eu consigo proteger o meu comportamental e eu Sim. protejo meus pips. Então, o foco não é, make pip, keep pip, repeat. Não adianta eu Uhum. focar em proteger os pips. Isso é inútil. Uhum. Eu tenho que mapear como que eu perco esses pips. No Uhum. caso, eu estou falando de exemplo de vocês, né? Estou te Sim. ajudando, tentando ajudar vocês a mapear. Como que se perde os pips? Aí você, cara, me perco isso. Poxa, quais são os eneatipos do eneagrama que me ajudam? Esse. Como que eu consigo ter ferramentas de modelar da PNL, que é grande, né? Carro-chefe de modelar é PNL. Vai lá na PNL, pô, consigo modelar isso de tal e tal eneatipo. Qual é o behavior finance que está me pegando? É o FOMO. Por que esse FOMO está me pegando? Ou o RARA. Por que ele está me pegando? O que está faltando de estrutura financeira, de estrutura física? Como é que está meu sono, meu descanso? Como é que está cuidado com o meu corpo, comigo mesmo? Porque daí eu não preciso buscar autoestima do mercado, né? Então, bem da forma como eu ensino vocês e as Você mapear, você possibilidades. geralmente vai seguir um padrão também, né? Você começa a mapear, segue um padrão e você ajuda. É. Isso, porque nós somos padrão. Então, por exemplo, eu já errei algumas vezes de suporte de internet me estressar e depois ir lá e entregar a PIP que eu tinha. Então, cara, foi uma decisão boa, é uma muleta, mas Uhum. é uma decisão boa de tipo, cara, por enquanto o suporte de internet ainda me estressa, eu vou lá fazer esse suporte, resolvo isso aí, pronto, tá feito, vou me sentir bem, pá, tô com os pips no bolso, agora eu vou mapear. E o mercado aqui em Bitcoin, pelo menos, não teve ao meu ver, nada aí de evolução. Lógico que eu vou ter que dar uma pensada com mais calma em cima, mas aqui não houve nem essa falha. Esse pivô LT aqui já teve sua expansão alcançada, então prossegue aí na alta que a gente mapeou, e não é um ponto que eu quero reentrar de compra. Não quero nem vender e nem comprar aqui, era só manter mesmo, caso, né? E o ouro ali tá um pouco bagunçado, eu vou ter que dar uma pensada melhor, que ele desceu ali bastante, né? Tem essas Uhum. LTs, vou ter que dar uma pensada melhor, então penso com calma. Vai para o dólar subindo, vou ter calma aí para arrumar o ien, o franco, a libra. Já mandei mensagem pro Lucas Dias, ver se ele quer fazer esses gabaritos comigo, né? Porque eu já vou Uhum. ter que fazer esse gabarito. Então, para quem está escutando aí também, mas por que o Diego vende curso? Eu vendo curso, que eu quero fazer mais dinheiro, mas eu também quero ter parceiros. Tem vários ganhos secundários, o dinheiro é importante, mas tem vários ganhos secundários ali de, por exemplo, vou fazer o gabarito, vou fazer com o Lucas, né? Aí com o Lucas ali vai ser legal, vou terminar esse gabarito, vou ser obrigado a fazer o gabarito, né? Vai estar feito, e aí, para Uhum. hoje eu não preciso mais pegar trade. Se der uma oportunidade, aqui, pelo que eu passei rápido, não tem nenhuma oportunidade. Euro já foi, não vai ter nenhuma por agora, aqui também nenhuma por agora. Aparentemente nenhuma por agora. Então deixa o mercado ir, aí eu Uhum. vou buscar o pace dele novamente, né? E acompanho aqui o Bitcoin, o Ethereum também, né? O Ethereum eu fiz o gabarito ontem, então ele está sob compras aqui, eu até mandei para vocês. Tem que ver o que aconteceu aqui nessa linha aqui, se ele está fazendo um possível pivogênito. E o ouro está ali. Bom, é isso. O que eu queria falar para vocês, para você ali. Essa é a forma de gestão de risco ali que eu estou pegando. Vai me estressar, aí eu Uhum. já não Ajusta, né? vou, já vou ajustar. Por exemplo, essas mentorias individuais, né? Tem perfil de perguntas que me estressam mais. Uhum. Não é questão de eu ser ou não maduro, tem coisa que eu não tenho maturidade não para escutar. Mas, mas
Mas se eu já sei que tem perfil de perguntas que me estressam mais, puxa, ali eu vou proteger meu capital, eu já não vou procurar trade naquele momento, né? Ou, se for preciso, se eu estiver já estressado sob influência do mercado, ele é minha fonte de renda principal, eu vou e cancelo uma aula. Não gosto de cancelar a aula em cima da hora, mas já fiz isso. Falo assim, hoje não vou conseguir e tal, não fico dando muita justificativa, mas porque eu já estou sob estresse do mercado. Então, eu percebo, estou sob estresse do mercado, beleza. Então, vou cuidar. Esse final de semana, por que eu não acompanhei tanto o mercado? Eu não gosto de ninguém do meu lado invadindo meu espaço aéreo, querendo ver o que eu estou fazendo. E aí, o pessoal lá estava querendo invadir meu espaço aéreo, e aí eu fechei, deixei lá, sacou? E, ó, não quero saber, também não queria ficar isolado lá no escritório. Mas não gosto, é um perfil meu. Não tenho muito perfil de tipo, tá ali a galera vir perguntar e querer fazer, ou então eu tô precisando do foco ali naquele momento, e por mais que seja só uns 10 minutinhos que eu precise estar ali, o pessoal vem com algum small talk, sabe? Tipo, pergunta aleatória, nada a ver, e eu tô só precisando terminar ali, sabe? E aí eu já tenho esse TDAH que todo mundo vai falar que tem, mas eu tenho, pelo tipo 7, essa capacidade altíssima de distração, tô ali, pá, já vou para outro canto, é complicado. Então, eu preciso, às vezes, levar o notebook para um espaço mais reservado, faço lá o trabalho que tem que ser feito de atualização, é 10 minutinhos, tá? Bem feitinho, volto daí para o ambiente social. Diego, mas não é melhor então não operar? Depende dos milhões que eu for fazer. Se essa forma que eu estou fazendo me der milhões, podendo curtir, viajar com a família, não seria legal? É um ajuste que eu estou tentando me moldar para esse novo momento da minha vida, né? Um momento um momento diferente ali de ficar mais tempo em casa, não estou ficando tanto tempo em casa. E aí compartilhei contigo, por exemplo, cansa ficar indo para praia sexta, sábado, domingo, voltar. Você gosta de praia, piscina, sauna, furô e caminhada e restaurante, cansa, cara. Não é assim também. Sim, sim. Parece besteira, né, falar isso, mas é um negócio que muda Então, se muda a tua rotina, tu tem que mapear teu emocional e vai ter que proteger o teu PIP. Não adianta eu estar lá gastando no restaurante e perdendo PIP também. Não é isso. O objetivo é estar aproveitando o melhor dos dois mundos, sem me estressar, só que daí eu tenho que perceber, poxa, eu já estou um pouco, porque o nosso nível de estresse ele vai aumentando. Então vai ter aquele dia que tu vai falar assim, cara, hoje é melhor eu não operar, porque o que eu pensei esse final de semana, né? Quando que ocorre a briga na família? Quando estão juntos, né? Quando não estão juntos, não ocorre. Só que as famílias, né? Vamos lá. E isso parece besteira, mas as famílias são tão disfuncionais que não pode ficar junto que briga. E esse estresse de briga da família, não estou dizendo que teve briga nenhuma aí lá em casa, não foi isso. Mas o estresse da família, ela vem aos poucos. É um querendo moldar, um quer moldar. Só que daí você já pega, já tem um estresse do mercado, que a gente não pode ser leviano de achar que o mercado não te estressa. Ele gera um estresse. E dependendo do momento, te gera mais ou menos estresse. Percebeu isso já, né? Tem dia que tu vai lá e flui fácil. E tem outros dias que é mais desafiador com o próprio mercado. Então tem dia que eu consigo estar operando e a Manu aqui jogando videogame e tal, e eu ali acompanhando o mercado, tipo um dia igual hoje, que é só subir, só tá indo e tu tá protegida, que eu já saí né? Saí no Oh My God. O Oh My God não se explica, né? O Oh My God é o quê? Padrão técnico, mercado oscilou bastante e tu ganhou um dinheiro suficiente, tu saiu fora, depois tu vai pensar. Só que o que eu ensino para vocês quando se sai no Oh My God? Se você saiu no Oh My God, o que você vai fazer? Ficar de fora do mercado, não é isso que eu ensino? Sim. Primeiro é mapear a tua saída. Minha saída foi técnica? Foi. Pronto, continuou operando. Porque tu conseguiu sair tecnicamente, você foi no pace do mercado, você pode sair de uma venda para uma compra, de uma compra para uma venda. Beleza. Agora, tu saiu no Oh My God? Para, vai curtir teu lucro, vai tomar um café, dá um tempo no mercado sair daquele contexto, porque você pode daí entregar o teu dinheiro que você pegou no mercado, sabe? Então, mapeou. O método Atos consegue te fazer mapear até se foi um Oh My God, se não foi. E, às vezes, no começo da escola, os alunos eles tinham meio que vergonha de assumir que era Oh My God, lembra?
E a primeira coisa é o cara assumir, sair no Oh My God, na saída, ai meu Deus. Beleza, Oh My God técnico, não é saída do cagão. É um lucro significativo, em pips, em dinheiro, né, que está batendo teu termostato financeiro. Sim. O mercado realmente movimentou bastante, e ele montou ondas, montou ciclos, e você ali está podendo... você está com medo do o axioma do picolé ao sol. O lucro é igual a um picolé ao sol, se você não chupar ele derrete, beleza? Sim. E aí o Oh My God, por exemplo, geralmente é uma saída para quem não usa tríade, né? Porque se tu usa tríade, tu deixa, tu já fez uma liquidação parcial, e aí o Oh My God é uma liquidação total. O que você vai fazer? Você vai mapear que saiu emocionalmente falando, de emoção. Então Tem um tem dias que axioma 30 aqui que eu anotei até. Ao liquidar uma posição, jamais fique imaginando quanto ela ainda poderia lhe render. Então, Isso, saiu no My pronto. God, cara. Saiu no My God, reseta o Chega, não fica emocional, filosofando, imaginando aí, né? Ah, se eu pronto. tivesse segurado, não sei o quê. Isso, exato. Volta, A mapeia, realidade. mapeia novamente o mercado, mapeia os pips que você poderia pegar para aprendizado, mas não tipo, eu podia ter ganhado tanto ou tanto, né? Mapeia os pips, peguei isso aí, beleza. Mas precisava sair? Não precisava sair aqui. Análise que a gente fez, eu estou voltando ao pace do mercado, tá vendo? Foi uma análise antes dessa alta, então o mercado mostrou que a minha análise está boa. Uhum. Eu vou vendo que eu estou dentro do pace do mercado, vou pegando o ritmo do mercado, e aí vou procurando outras oportunidades. Aqui, pelo visto, vai demorar um pouquinho para dar outra oportunidade no Bitcoin, e os meus outros ativos precisam ser mapeados. Bom, então, estava falando até assim do exemplo que eu estava usando da Manu jogando videogame aqui no escritório, que eu coloquei uma tela grande de 60 polegadas, baita TV para jogar Play, e a Manu joga aqui, pá, a gente joga Tartarugas Ninjas, antigo, outras coisas, nem precisa desse tanto de tela, né? Mas, cara, por que eu consigo daí em alguns dias estar com ela aqui, tem dias que não, e ela já está crescendo, ela entende. Eu falo, Manu, eu agora vou ficar sozinho, aí eu fecho e tranco a porta. Uhum. Por quê? É porque eu tô estressado, entendeu? Sim. E tipo assim, demorou um pouco às vezes para eu entender isso, anos, né? Isso já tem anos, já tem um tempo que eu entendo. Eu tô tentando passar para vocês, pessoal, um compilado da minha experiência, para vocês pegarem com a de vocês. De eu entender que às vezes eu tô estressado e eu preciso me afastar um pouquinho. A mulher tem a menstruação, né? E dá para entender que ela tá estressada. Quem é casado já se liga e fala, opa, peraí, né? Vamos cuidar aqui, né? Os hormônios. Os hormônios. Mas o homem não tem essa menstruação, mas tem os hormônios também. O homem também se estressa. Lógico que não é igual, né, a mulher, Uhum. por causa dos hormônios, né? Óbvio. Mas também a gente vai acumulando estresse, não desabafou. Puf, aí precisa dar um treino. O jiu-jitsu todos os dias, eu tô agora com jiu-jitsu todos os dias, né? Me ajuda muito a desestressar, porque lá é mindfulness, lá na hora, o cara não pensa em muita coisa, só pensa em, meu Deus. Se Tem que ele ficar pensar, ele pensa focado, né? assim, Uhum. por que eu tô fazendo aqui, cara? Sim. Ele volta para casa e depois quero voltar para lá. Por quê? Porque ele tem essa força terapêutica. O esporte em si, a atividade física intensa tem essa força Sim. terapêutica. Mas é importante você Endorfina. mapear, estou bem, não estou bem, sabe? Uhum. Posso agora estar com o notebook na sala, com pessoas que entendem a minha profissão, porque não adianta eu estar na sala e alguém der um chilique, estressezinho e falar, ai, mas você é viciado nisso aí, ou, né, ou tu não está me Joguinho. dando atenção. Não, cara, pensa assim, o trade é algo superior à medicina, em termos financeiros. Né? Em termos sociais, não. Uhum. Mas, se não for o trade, o mercado não tem liquidez e aí os hospitais não se desenvolveriam. Então, pelo menos tão importante quanto. Gerar liquidez para o mercado é importante. Né? O mercado financeiro é importante. Os hospitais que nós temos hoje, todos os avanços na medicina que nós temos hoje, se deu por causa do mercado financeiro do capitalismo. Uhum. Então, é pronto. Tenho minha função social. Todas as outras, se o cara é delegado, conheci lá na praia um cara aposentado, delegado federal aposentado, estávamos conversando, já um senhor, uma senhora lá, conversando, e ela contando como é que era, tal.
na época que eles iam para as férias. Então, eles tinham que... Às vezes, eles tinham a saída marcada para sexta-feira, mas dava um evento lá na polícia que ele tinha que ficar. E ele era o cara que ia fazer a gestão e tal. Ele não tinha como ir embora. Falar, não, galera, agora eu tô indo para a praia. Ele ficava, falava, ia só no outro dia. E ninguém, todo mundo aceitava isso, entendeu? Uhum. De boa. Agora, o trader, ele precisa construir para que a sua família aceite isso. Sim. Aceite, por exemplo, muitas vezes a Manu e a Mica vão lá para a piscina, vão para a praia sozinhas, né, com a galera, e eu não vou. Por quê? Porque eu tô ali posicionando o mercado. Ah, posicionei, chego. Isso é mais ou menos o que? Uma meia hora de delay, sabe? Não vou ficar pedindo para elas me esperarem, porque eu não sei quanto tempo que vai ser. Vai na frente, deixa o que é para levar mais pesado, eu levo, né? Uhum. Se quiser esperar, espera na piscina, espera fazendo outra coisa, eu não sei quando que a gente vai sair. Já avisa logo. Mas a média, assim, de atraso meu é meia hora. Uhum. Só que é meia hora que me dá um dinheiro no bolso, pô, para garantir o futuro de que a minha casa possa viver mais e mais disso, Sim. sabe? Então todo mundo ganha. Só que precisa estar bem esclarecido. Uhum. E no dia, assim, que eu tô estressado, aí é conversa, né? Conversa. Porque também, é óbvio que a Mica, em algum dia, não vai ver que eu tô estressado, vai vir falar comigo, pau. Aí eu já vou estar estressado, não, ela tem que cuidar para ela não me estressar mais. É. E às vezes ela vai estar estressada e querer desabafar, como já aconteceu várias vezes, e eu já estou estressado aqui, ela quer me desabafar, só que ela me desabafando, ela tá botando gasolina no fogo de um estresse que eu já estava tendo do Sim, sim. mercado, É. compreende? Uhum. Isso é difícil. Aí, como eu estou em casa, se fosse num escritório, isso não aconteceria. Só que também não aconteceriam várias outras coisas. Não É. aconteceria de eu estar jogando videogame com minha filha, de eu estar fazendo brigadeiro com ela, de É. eu poder ir para a piscina e o trade está rolando e eu levo só um notebookzinho e dou a minha atualizada, igual aqui. Vamos supor que tivesse ainda comprado em Bitcoin, tivesse na piscina. Uhum. Aí tu vai ali, dá a tua atualizadinha e pronto. Não tem o que fazer, entendeu? Sim. É só deixar o lucro correr ao teu favor. Não precisa ficar comendo o gráfico. Tu tá bem protegido, tu tem margem. Aqui daria dando 250 mil pontos da entrada original, 420 mil pontos. Mas tu tá comprado lá na entrada original, Uhum. 420 mil pontos. Sim. Tu tem essa margem emocional Uhum. para suportar um pullback, né? Para Sim. esperar um pivogênito, né? Uhum. Uhum. Porque se for reverter, vai ter um pivogênito, correto? Em Sim. algum momento, Correto. ainda mais se tiver curta os passos. Então, Uhum. tu não Uhum. precisa pegar os pullbacks, tu pode manter esse trade de 420 mil pontos posicionado e deixar o pullback acontecer, tu não precisa surfar todos os movimentos, continua posicionado, tu vai lá, só atualiza tuas marcações e pronto, deixa o lucro trabalhar ao teu favor. Uhum. Só que tem que estar bem orquestrado, comunicado com a tua família, porque se tu tivesse, se eu sair daqui e vou para um escritório, eu tenho deslocamento, eu tenho um monte de coisa. Agora em casa, eu tô sozinho. Mica no trabalho, Manu na escola, eu não tenho ninguém aqui. Sim. Então não preciso de eu ir para o escritório, só que elas voltam, então elas precisam entender, querem que eu esteja aqui, que eu vou pegar a Manu 2h30 na escola, ela vai estar a tarde toda comigo. Quer estar comigo? Em algum momento, à tarde eu já não quero mais operar. Mas se Uhum. tiver uma oportunidade muito boa, eu vou Sim. pegar. Sabe Sim. aquela oportunidade de ficar dias posicionado? Às vezes vai acontecer à tarde. Que se eu Uhum. esperar para de manhã, não vai, não, eu vou ficar de fora. Então, vamos trabalhando isso aí, numa conversa, explica aqui, Uhum. explica ali, né? É. E, Ajustando. e vai ajustando, e Uhum. eu entender principalmente de que eu preciso dar uns códigos de falar, olha, agora não posso, né? Conversar, cortar antes de eu me estressar. Se eu ver que a pessoa está estressada, que está no ambiente, eu sair do ambiente ou decidir não operar. Quando cai a internet, vai para o escritório. No escritório também vai cair a internet. Pega 2, 3 operadoras, também vai cair. Meu amigo, tá um caos em Blumenau aí, que os vizinhos tudo reclamando, estão reclamando de Vivo, estão reclamando de não sei o quê, de TIM, tá todo mundo reclamando de internet. Uhum. Então, uma hora isso vai acontecer, não pode te estressar. Então, tu vai fazer o quê? Mais possibilidade. Então, trabalhar para que a técnica molde teu comportamento, mas que o ambiente para você ter mais liberdade, mais responsabilidade não seja estressante. Sim. E aí você entender você mesmo. Poxa, agora posso, agora não posso. Por exemplo, eu agora, emocionalmente falando, a minha barra emocional ela tá ficando bem legal. Uhum. Só que não tem oportunidade gráfica, pelo menos nesse ativo. Aí é esperar. O que eu vou fazer? Provavelmente vou treinar musculação.
aproveitar, suplementar ali, treinar musculação e talvez até dar uma sentadinha, ver uma série, sabe? Isso aí. Terminando aqui. 1 hora, 2, dá mais uma olhada e tal, vai mapeando, né? Exato, daí eu, por exemplo, tenho todos esses outros ativos. Eu tenho pronto o Bitcoin, o Ethereum e o ouro, né? O ouro, aqui, pronto, que eu digo é poucas horas aqui que faltam, né? Sim. Mas que vai me ser custoso vai ser o dólar index, o ien, o franco, a libra e o euro. Eu não vou fazer tudo de uma vez, porque se eu fizer tudo de uma vez hoje, eu vou cansar. É só amanhã, né? Aí eu vou fazer vou lá e faço um café, faço outro, desço com o Fibonacci, que é o meu cachorro, faço outro, enfim, é isso. Entreguei essa aula para você e já foi um trabalho extra, então já fiz vários outros trabalhos, que o homem sério, né, maduro, ele tem que sentir assim que está produzindo alguma coisa. Sim, faz toda a diferença. Um dos problemas que o homem sente no mercado financeiro é quando ele fica acompanhando o mercado e não clica. Não é muito, você não sente muito isso, que tu tem mais aquela inação, como é que tu fala mesmo? Fugiu o nome. Que tu não age pela multiplicidade de escolhas. Inatividade lá. Difícil tu tomar mais risco. Não sei, não lembro. É, mais difícil tu tomar risco lá, que é do tipo 5. Sim, a paralisia por análise. Paralisia, isso, me fugiu o nome. Paralisia por análise, tu sofre mais do que eu. Sim. Mas, geralmente, a média do operador, se está aqui, fez o trabalho de analisar e não teve oportunidade naquela hora, ele se sente mal, porque ele está acostumado a produzir o homem mesmo, né? Ele quer produzir e acaba produzindo mal. Então tem que também saber lidar com isso. Mas fica esse papo para outra hora. Sim. Deu nossa hora aqui, tu tem que ir lá nos teus compromissos e eu também. Sim, fechou. Tá bom? Valeu. Valeu, Rafa. Grande abraço. Obrigado aí pela abraço. Parceria.